Queridos, a paz do Senhor Jesus, e aqui nós vamos começar uma série de estudos que vai abrir a nossa mente cada vez mais para o reino de Deus. E hoje vamos começar a nossa série de estudos baseado em 1 Samuel capítulo 16, versículos 13, que tem o tema do nosso estudo é o que a unção revelou na vida de Davi. O que a unção revelou na vida de Davi. Sabemos nós que a unção, ela quando cai sobre os nossos ombros, sobre a nossa cabeça, nós começamos a viver propósitos diferentes da parte de Deus. E a partir desse estudo, eu quero que você entenda que a unção ela transforma a nossa vida, porque nós somos preservados, porque nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus a todo instante, a todo tempo. E no estudo de hoje, eu quero trazer a vocês a profundidade bíblica ou que vocês compreendam um pouco mais dessa narrativa de unção que caiu sobre a vida de Davi. E no primeiro livro do Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13, está escrito assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Um ponto muito interessante sobre esta leitura é a chave, a complexidade de como Deus ele tratou quando Saul ele desobedeceu a ordem que era expressa, que naquela época somente os sacerdotes que verdadeiramente foram ungidos por Deus, escolhidos por Deus, poderiam prestar culto. Então, se vocês voltarem um pouquinho à Bíblia, a partir aí do verso, vocês voltam um pouco para trás, perdão, no capítulo, e vocês vão entender a história do motivo de Saul ter tomado aquela atitude de ter prestado um culto que era destinado a Samuel. Então, neste dia, eu quero explicar a vocês com clareza, porque o nosso objetivo com esses estudos são deixar que a nossa vida com Deus seja mais profunda. Então, a nossa vida com Deus, ela vai ter um significado, a nossa mentalidade vai ser diferente. E eu acredito que nós vamos entender a Bíblia sem complicações. E nesse momento eu quero introduzir a você a nossa introdução deste estudo. Quando a Bíblia fala sobre unção, ela não está tratando apenas da emoção ou do reconhecimento público. No Antigo Testamento, nós sabemos que a unção representava a separação, consagração e a escolha divina e capacitação espiritual. A unção de Davi marca o início de um novo processo em sua vida. Nós sabemos que Samuel, ele orava pedindo a Deus que tivesse misericórdia de Saul. E nós sabemos que no contexto, Deus chega a um momento que ele pede para que Saul parasse de orar, que Samuel parasse de orar por Saul, porque Deus já tinha rejeitado a Saul no trono de Israel. E naquele momento Deus vira para Samuel e fala: vai até Belém, porque lá eu já tenho escolhido alguém segundo o meu coração. E sabemos então que Samuel ele vai com grande temor até a casa de Jessé. E no contexto bíblico nós conhecemos que o profeta ele começa a ver os irmãos de Davi
ele via Eliabe, ele via Samá, ele via Abinadab e todos os outros, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, que chamava naquela época, eh, bradava ao coração de Samuel, dizendo: não atente para a aparência. Nós temos o costume de olhar para as pessoas externa. Então, quando nós olhamos a parte externa das pessoas, nós vemos que o interior, a parte externa está bonita, mas o interior não condiz com a vida de cristão. Então, Samuel ele pergunta, direcionado pelo Espírito Santo, ele solta a seguinte pergunta: já se acabaram todos os mancebos ou já acabou todos os filhos? Então, Jessé disse que ainda tinha um, que era Davi, que era o escolhido, era o prometido para se assentar sobre o trono a partir dali. Mas entenda que houve processos que Davi precisou enfrentar até ele sentar no trono, que demorou muitos anos. Então, Davi não foi ungido a rei, Davi não foi ungido por Deus naquele momento e já se assentou no trono logo de cara. Não foi assim. A história é mais complexa. Teve todo um trabalho, teve todos os longos anos, lutas, perseguições que Davi passou, que o estruturou para ser rei no momento certo proposto por Deus. Então a gente precisa entender isso com muita clareza e com muita calma para não fazer confusão daqui em diante. Então, quando Samuel ele vê Davi entrando até a casa de Jessé, até a sua casa, então o Senhor fala com Samuel: derrame o óleo sobre o menino. Então diz assim: então tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Então Samuel, ele ungiu a Davi naquele dia, dentro da casa dele, dentro do local de humilhação, dentro do local que o desprezou, porque Deus, ele confunde muitas das vezes. Você vê uma pessoa que é desprezada pela sociedade, mas Deus tem cuidado, tem carinho por aquela pessoa. Muitas das vezes, Davi ele passou por lutas e aflições que o impediu humanamente ou o impedia humanamente de chegar aonde ele precisava chegar. E então, a partir do momento que ele recebe a unção, inicia uma história que vai chegar até Jesus. E vamos para o nosso primeiro tópico aqui, o contexto da unção. Antes da unção de Davi, Saul já havia sido rejeitado por Deus por causa de uma desobediência. Enquanto os irmãos de Davi estavam diante do profeta, Davi permanecia cuidando das ovelhas. Isso revela que Deus não escolhe baseado apenas na aparência. Então, nós, como eu falei anteriormente, dentro dessa introdução, temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós atentamos pela beleza física. Nós atentamos pela beleza que a pessoa está espojando, pela beleza que a pessoa está esbanjando. Mas quando você olha a vida da pessoa com Deus, quando você olha a vida da pessoa de intimidade, de oração, de entrega com Deus, de entrega com a igreja, a pessoa ela está completamente torta, a pessoa não ora, não jejua, ela não consagra, ela vive de falsa fé, ela vive erradamente com Deus. Então, nós precisamos entender que quando vamos dar a oportunidade para alguém de ser consagrado, de ser ungido, nós precisamos orar, buscar a direção de Deus, buscar de Deus a aprovação. Porque se nós formos julgar pela aparência física,
pela aparência externa e não pelo espiritual, nós estamos fadados a abrir uma lacuna de erros aonde não estava para acontecer. Então imagina se o contexto da unção fosse sobre um dos irmãos de Davi. Nós não sabemos porque isso não faz parte do contexto que vai edificar a nossa vida, mas a gente pode imaginar que Davi, se ele não tivesse sido ungido, ele estaria no pasto até hoje, digamos assim, entre aspas. Ele viveria sendo zoado, zombado. Eu não sei se ele era zoado e zombado, então onde a Bíblia se cala eu também tenho que me calar, mas na minha mente, porque ele vivia no pasto, mas ele tinha uma comunhão com Deus. Davi tinha o que os seus irmãos não tinham. Davi era o que os seus irmãos não eram. Imagina só, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Vai mostrar que se Samuel fosse ungir os irmãos de Davi pela a aparência deles, eles estariam fadados a errar. Eles estariam afadados a prejudicar a árvore genealógica de Davi para trás deles. Então, nós precisamos tomar muito cuidado aonde nós temos derramado o azeite. Porque se nós não tivermos a direção de Deus, se nós não tivermos a comunhão com o Espírito Santo, nós podemos ungir pessoas erradas para fazer as coisas de Deus acontecer. Vamos lá. O segundo tópico, o significado da unção. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleos como símbolo de separação e missão. A unção representa a ação de Deus sobre alguém escolhido para cumprir um propósito específico. Saul foi rei, mas foi separado por homens. Davi foi rei, mas foi separado por Deus. Então, no contexto histórico aqui do estudo, nós vamos ver a apresentação porque o trono estava vazio. O trono de Israel não tinha rei assentado sobre ele. Então, o trono precisava de alguém para ocupar. E naquele momento, quem era a escolha certa, a escolha lógica para poder assentar, assumir o trono? Saul. Então, os homens, os sacerdotes daquela época, eles acabam colocando Saul como rei sobre Israel, sem a aprovação, sem o consentimento de Deus. Então, isso tudo causou uma grande discórdia, porque isso foi algo que prejudicou muito, porque Saul ele estava vendo com o passar do tempo, ele começou a ver as batalhas, ele temeu Golias. Então, quando o povo escolhe Saul, é a escolha, é as consequências, tudo que aconteceu de ruim, o povo ia pagar porque o povo não teve a direção e a aprovação de Deus. Ponto. Então, quando nós não temos a aprovação de Deus, tudo que nós fazemos está fadado, veja bem, está fadado a dar errado. Então, tudo que começa com erro vai terminar com erro. Então, infelizmente, ainda nos dias atuais, nós vemos pessoas sendo escolhidas pela aparência, eloquência ou influência, enquanto Deus permanece observando aquilo que ninguém consegue ver, que é o coração. Então, muitas das vezes nós olhamos o externo, nós atentamos somente para o externo, mas Deus, ele atenta para o interior. Porque se Deus atentasse para a aparência externa de como que a pessoa é por fora, se a pessoa escova dente, pinta unha, arruma cabelo, Deus escolheria a pessoa por aquilo e ponto final, e as coisas não daria certo, e as coisas só iriam dar errado. Tópico 3. O que a unção revelou em Saul? A presença do favor de Deus sobre Davi
revelou problemas que existiam dentro do coração de Saul. Saul passou a olhar Davi com ira, inveja e perseguição. E nós sabemos que Saul era um rei que ele preferiu 1000 vezes escolher. Então, seguindo aqui com o tópico 3, o que a unção revelou de Saul, que Saul era irado, invejoso e ainda quis perseguir quem Deus levantou, quem Deus escolheu para cumprir de forma perfeita, de forma magnífica, para fazer o que Saul não conseguiu fazer. Então, Saul ele possuía autoridade, influência, recursos militares para perseguir, matar com Davi. Ainda assim, em todo o contexto, revela que a proteção de Deus era maior que a fúria do rei. Entenda uma coisa: quando a unção e a autoridade de Deus recai sobre a sua cabeça, quando recai sobre você, você já está protegido, você está guardado. Mas observe que não é porque você está protegido e guardado por Deus que as coisas vão deixar de acontecer na sua vida. São coisas diferentes. Então, no contexto é assim: você foi ungido, as pessoas vão irar contra você devido à sua unção, as pessoas vão sentir inveja contra você devido à sua unção, as pessoas elas vão trabalhar perseguições, vão te caluniar, te difamar por causa de uma unção que Deus te deu devido à sua intimidade, devido à sua fidelidade para com Deus. E assim são as pessoas. As pessoas, elas querem somente as coisas que vão favorecer a elas, mas elas nunca vão aceitar que você seja melhor do que elas. E foi assim com Davi e Saul. Saul, ele não aceitou que Davi, sendo novo, foi ungido como rei no lugar dele. Então, o que mais causava ira na vida de Saul era quando as mulheres cantavam: Davi matou seus 10 milhares e Saul matou seus milhares. Então, peraí, Saul era rei naquela época ainda. Davi estava no palácio. E toda vez que Saul passava no pátio, ele escutava as mulheres cantando. E aquele cântico, aquela ira, aquela inveja, aquela fúria dentro dele cresceu, de forma que em todo instante ele tentou matar Davi. A todo instante ele tentou tirar a vida de Davi. E foi aí que Deus ele estava dando proteção. Deus usou pessoas de dentro da casa de Saul para proteger Davi. A primeira pessoa foi a própria Mical, que lá na frente iriam ter alguns acontecimentos que os irmãos já sabem do fato, né, das coisas que aconteceram. E o próprio Jonatas, que tinha direito, se você for acompanhar a linhagem, Jonathan ele era por direito rei, mas ele entendeu que foi uma unção dada por Deus. E tudo que é dado por Deus, por mais que nós não gostamos, nós devemos aceitar, para nós não causarmos perseguições e lutas nas nossas vidas com nossas próprias mãos. Então, nós precisamos atentar para isso. Então, Saul, ele possuía de tudo. E ele tentou de várias vezes, por diversos momentos dentro da Bíblia, dentro desse contexto, a partir de 1 Samuel capítulo 16, matar com Davi, parar Davi. Uma pessoa irada, uma pessoa invejosa, ela vai tramar a todo tempo, te matar espiritualmente para você não conseguir seguir. Aqui nós estamos falando de uma perseguição que não era só uma perseguição física, mas era uma perseguição também levando para o contexto espiritual. Porque Saul ele tinha um espírito possessor, ele estava possesso pela ira e pela raiva. Então aquilo tudo acarreta uma sobrecarga espiritual. E todas elas Deus abençoou a Davi para que Davi fugisse daquela aparência, para que Davi saísse ileso dessas perseguições e das tentativas de perder a sua vida. Então vamos para o tópico 4. O contraste entre Saul e Davi.
Saul desejava posição sem obediência. Davi aprendeu a depender de Deus durante os processos. Saul buscava manter o trono, enquanto Davi buscava permanecer na presença de Deus. A grande lição que nós temos dentro desse tópico 4 é que uma pessoa, quando desobedece a Deus, ela até reconcilia com Deus, até pede perdão para Deus, como Saul pediu. Mas tem uma diferença entre Davi e Saul. Saul pecou. Ele preferiu o trono do que o perdão e se reconciliar com Deus e ter o trono e o perdão de Deus. Davi pecou. Mas se você ler o Salmo 51, você vai ver Davi pedindo perdão e falando que Deus poderia tirar dele tudo, menos a presença do Espírito do Senhor, menos a presença do Espírito Santo. Então nós temos as diferenças de uma pessoa que só se preocupa com os ganhos, com a pessoa que só se preocupa com as coisas que ele tem, em não perdê-las. E nós temos como exemplo Davi, que pediu para Deus tirar o trono, tirar tudo o que ele tinha, menos a presença de Deus. A grande lição das atitudes de Saul. As atitudes de Saul nos deixam uma grande lição espiritual. A desobediência endurece o coração do homem diante de Deus. Mas após ser rejeitado, Saul demonstrava mais preocupação em manter o trono do que em restaurar sua comunhão com Deus. Em nenhum momento vemos um arrependimento profundo e sincero permanecer fiel ao Senhor. Saul preferiu lutar pela posição ao invés de buscar aquele que tinha poder para restaurá-lo. Isso nos ensina que nenhuma posição substitui a presença de Deus. Hoje você pode receber a unção, a unção pastoral, a unção de evangelista, a unção do presbitério, diaconato, mas isso são apenas unção que Deus vai te dar terrena. Então presta atenção, nenhuma posição pastoral, ministerial em geral, né, diaconato, presbitério, nada disso vai substituir a presença de Deus na sua vida. Você pode perder todos os cargos, você pode perder tudo que você tem na vida, mas você não pode perder a presença de Deus. Mas você não pode perder a unção e a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque a partir do momento que você perde a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida, você perde totalmente tudo de bom que você tem. Você pode até tentar sobreviver sem a unção do Espírito Santo, mas dentro do seu coração, dentro do seu peito, sempre vai haver um vazio, sempre vai ter algo que vai te deixar para baixo, porque você está buscando a posição e não a presença do Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Tópico 5. Pessoas que Deus levantou. Deus levantou pessoas para ajudar Davi durante os processos, como Jonatas e Mical. Jonatas escolheu a fidelidade e a amizade verdadeira. Quando nós entramos nesse contexto da amizade de Jonatas com Davi, nós precisamos ter muito cuidado, porque no capítulo 18, versículo 20, do versículo 1 de 1 Samuel, diz assim: E sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Quando nós lemos este trecho da Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 18, perdão, no versículo 1 e versículo 3, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós entramos num campo minado
aonde muitas pessoas desavisadas ou que tentam pregar esta passagem de forma isolada, sem pesquisar, sem se aprofundar na história, sem se aprofundar no que foi proposto dentro desta passagem, nós vamos ter algumas pessoas dizendo que Jonatas e Davi eles tinham uma relação afetiva, né? Que eles viviam um caso de relacionamento um com o outro. E isso é totalmente antibíblico, isso é totalmente antiteológico também. Porque, segundo a Bíblia, eles foram amigos, é uma amizade. Tanto é que chegou um ponto que Saul teve tanta ira de Davi a ponto de Jonathan lutar contra o seu próprio pai e os dois perecerem. Isso, se eu não me engano, está lá para frente, de 2 Samuel. Posso estar enganado. Mas então nós temos que tomar muito cuidado. É igual na passagem de Provérbios, né? Que é na angústia que se nasce um irmão. Então foi aqui no momento angustiante de Davi, aonde Saul estava tentando matar com ele, que nasceu uma amizade verdadeira, nasceu uma fidelidade. E a fidelidade de Davi com Jonatas, ela foi até depois da morte de Jonathan. Tanto é que Davi pegou o filho de Jonathan e o colocou sentado com ele. Então, Davi, ele não se desfez da família de Jonathan. Muito pelo contrário, ele tinha feito uma aliança, ele tinha feito uma amizade tão grande com Jonathan, que quando ele soube que Jonatas e Saul morreu, ele rasgou as suas vestes e lamentou a morte de um amigo. Então, em todos os momentos difíceis, nós podemos entender a partir daqui que os dois estavam sempre juntos, os dois estavam conectados espiritualmente. Quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por batalhas ou enfrentando alguma coisa, Deus sempre vai levantar alguém para poder caminhar com você. Deus sempre vai levantar uma pessoa para poder estar com você. Você não vai ficar abandonado, você não vai ficar jogado. Por mais que as lutas sejam difíceis, por mais que as batalhas estão sendo difíceis na sua vida, Deus ele sempre vai levantar alguém para ser o seu braço direito, assim como Davi teve Jonatas, assim como Paulo teve Silas, assim como Pedro teve João. Então, sempre vai ter alguém para caminhar ao seu lado e ajudar você com orações, com propósitos, com jejum, para que você não se perca diante das dificuldades. Tópico 6: o cuidado de Deus. Mesmo perseguido, Davi nunca foi abandonado. Pelo contrário, Deus, ele guardou o Davi, mas ele não deixou que a sua proteção ausentassem os problemas, mas a presença divina estava durante os problemas. Então, Davi sofreu com as perseguições, então, Davi sofreu com as batalhas, Davi sofreu com o próprio sogro tentando tirar a sua vida, com o próprio sogro tentando acabar com a sua vida. E ainda assim, Davi estava sendo guardado, ainda assim, Davi estava sendo protegido por Deus. Deus não ausentou os problemas. Deus não ausentou a perseguição. Deus não ausentou as lutas que Davi teria, mas pelo contrário, Deus sempre esteve presente em meio aos problemas. Então, veja bem, as lutas não significam a ausência do cuidado de Deus. Davi enfrentou perseguições, mas durante todo o processo, o Senhor levantou pessoas para guardá-lo, protegê-lo e fortalecê-lo. A maior batalha de Davi estava dentro do seu próprio lar.
Mas então, nesse contexto, nós temos Jonatas, que guerreou com seu próprio pai a favor de Davi. Por diversas vezes nós vemos Mical, que mandou Davi fugir, colocou uma estátua, colocou o travesseiro, escondeu Davi, a ponto de Saul se irar com a sua própria filha, por causa de um desconhecido, vamos dizer assim. Porque ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem era Davi, mas tem um no céu que já o conhecia, que já tinha o escolhido e o capacitado para ser rei dentro de Israel. E aqui entrando num tópico que hoje é um pouco delicado, por mais que seja um estudo, é um pouco travado falar dessa área, porque tem muita gente que confunde ou muita gente acha que é errado. Mas no tópico 7 nós temos a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica vai além de bens materiais. Ela envolve direção divina, crescimento espiritual e cumprimento de propósito. A Bíblia não condena possuir recursos. O problema começa quando o recurso passa a governar a sua vida. Por diversas vezes você orava e buscava pedindo a Deus para te dar uma estabilidade financeira ou te dar algo material. Mas o problema é que nós precisamos entender que ser próspero vai muito além, como diz aqui, ó, vai além de bens materiais. Ela envolve a direção divina. Muitas pessoas enriquecem e dentro da igreja mesmo, elas enriquecem e o dinheiro acaba sendo o governante da vida dela. A pessoa não ora mais, a pessoa não jejua mais, a pessoa não tem mais um momento de comunhão com Deus. A pessoa simplesmente esquece do que era ter uma vida com Deus após a riqueza. Então, muitas das vezes, Deus, ele não vai te dar a riqueza e deixar que aquela riqueza ela tome conta da sua vida. Mesmo Deus te dando prata, te dando ouro, Deus ele precisa ou deve continuar sendo o centro da sua vida. Imagina só, Davi foi rei, foi um dos homens ricos porque ele tinha palácio, tinha dinheiro, mas ele não perdeu o que ele tinha de melhor. Lembra da arca? Davi, quando a arca da aliança entra novamente em Israel, Davi já era rei. E Davi, quando ele vê a arca adentrando, ele rasga suas vestes e começa a cultuar, porque a presença de Deus já tinha voltado. Então, espera aí, Davi era rei, mas ele continuou tendo comunhão com Deus. E tem muita gente que recebe algo a mais de Deus e perde a direção, deixa que aquilo que ele orava pedindo a Deus tome conta da sua vida e acaba caindo em desordem, a sua vida acaba caindo ou indo para um rumo que aonde não era para ir. Então você acaba se perdendo. Então precisamos tomar cuidado como nós direcionamos a nossa prosperidade, porque nós não podemos perder o foco que é Jesus. Então, aqui as aplicações práticas. Tópico 1. A unção não elimina processos. Você pode ser ungido hoje, mas as lutas, as batalhas, as adversidades na sua vida ainda vai continuar vindo para Deus ver aonde está firmado o seu coração. Nem todos celebrarão aquilo que Deus faz. Davi foi ungido a rei, Saul teve inveja, Saul perseguiu, Saul matou. Então nós entendemos que nem todo mundo que vai contemplar a nossa unção vai ver Deus abrindo as comportas sobre a nossa vida. Eles vão estar felizes com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus levanta as pessoas certas durante a caminhada. Deus levantou Jonatas. Jonatas foi amigo de Davi até a sua morte. E perante a sua fidelidade de Jonatas e Davi, Davi foi fiel com a família de Jonathan, não esquecendo das proteções do que seu amigo tinha dado para ele. O caráter continua sendo essencial.
quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela, dá unção a ela. Porque se a pessoa ela for uma pessoa direita, a unção não vai esconder o caráter, ela vai revelar. Se você dá uma unção para uma pessoa que você sabe que ela é uma pessoa de coração impuro, ela vai revelar que aquela pessoa é avarenta, é irada, é uma pessoa que não anda segundo os preceitos bíblicos. E o último aqui, a presença de Deus sustenta durante as perseguições. Vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos ser machucados, vamos ser massacrados. Mas ainda assim, Deus ele vai continuar nos sustentando, porque como eu falei, a unção não elimina os problemas, a unção não elimina os processos, mas a unção coloca que nós caminhamos lado a lado com Deus. E na nossa conclusão aqui a história de Davi mostra que a unção vai muito além dos momentos emocionais, mas importante de que receber a unção, mais importante do que receber a unção, é permanecer fiel ao propósito de Deus durante o processo. Mesmo em meio ao caos, quando nossos pés quase se escorregam da presença de Deus, Deus continua ou Deus permanece fiel em nossas vidas. A unção, ela não vem para nos atrapalhar espiritualmente. A unção, quando nós temos um coração conectado com Deus, elas vêm para nos ajudar a ser melhores. Davi era tomador de conta de ovelhas, Davi era pastor de ovelhas. Quando ele foi ungido, ele lutou contra gigante, ele lutou contra as perseguições de Saul, mas ele não perdeu a sua espiritualidade com Deus. Então eu quero deixar para a meditação dos irmãos que assistirem esse vídeo uma passagem que está em Salmos no 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Você vai passar lutas e aflições, perseguições, tudo de ruim que você imaginar, mas o Senhor irá te livrar de todas elas. Então, foi até aqui esse estudo. Espero que você goste, que Deus abençoe, que o Senhor fortaleça o nosso coração para quando a unção recair sobre a nossa vida, nós não venhamos perder a conexão do nosso espírito com Deus. Que Deus vos abençoe e até a próxima.